correção da 6B, nossa aula 1 de cálculo estequiométrico. Lá na questão de número 1, eles nos dão 20 mols de gás hidrogênio e querem saber quantas gramas de água. Lembre, numa linha vai o que a gente lê no exercício, na outra linha os dados retirados da equação. Então, retirando os dados da equação. Ó, se aqui é mol, quantos mols de hidrogênio tem aqui? 2. E aqui tu tem a pergunta em gramas. Então, quantas gramas de água tu tem? Tu tem 2 águas. Olhei na tabela, então 2 vezes 18. Multipliquei cruzado, 360 gramas, letra D de Dinamarca. Questão 2. Ó, eles nos dão 50 gramas de carbonato de cálcio e querem saber quantas gramas de gás carbônico são produzidas. O que tu lê no exercício fica na mesma linha. Na outra linha, os dados da equação, então. Então, ó, massa do carbonato de cálcio, 100 gramas. Massa do gás carbônico, 44. Multipliquei cruzado, 22 gramas. Portanto, letra o quê? Letra C. A questão de número 3 não está balanceada, pessoal. Temos que fazer o ajuste. Lembre que o balanceamento surgiu com a lei de Lavoisier, que é a lei da conservação das massas. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, tudo que eu tenho nos reagentes tem que aparecer nos produtos em igual quantidade. Quero que tu observe, moçada, que o oxigênio aparece uma única vez antes da seta e uma única vez depois da seta. Então vamos começar exatamente pelo oxigênio. Antes eu tenho 3 e aqui eu tenho 2. Então aquele 3 multiplico aqui, esse 2 multiplico lá. O que aconteceu? Ficou 6 oxigênio de cada lado. Vamos terminar os outros átomos. Aqui tem 4 alumínio, ó. 2 vezes 2, 4. Aqui só tem 1, então, ó, 4. Falta o carbono. 3 carboninhos aqui, aqui só tem 1. Então, ó, multiplica por o quê, pessoal? Por 3. A pergunta da questão é a seguinte. Quando eu tenho 2 mols de óxido de alumínio, quantos mols são produzidos de gás carbônico? 3. E quantos mols de alumínio são produzidos? 4. Então, lá na questão 3, nós vamos ter, moçada, como resposta a letra E na questão 3, ó. Letra E na 3. Questãozinha de número 4. Eles me dão 200 gramas de carbonato de cálcio, que se decompõe, produzindo quantas gramas? Não. Quantos litros de gás carbônico? Agora vamos retirar os dados da equação. Grama com grama. Então, a massa do carbonato de cálcio, 100 gramas. E aqui embaixo é o volume. Então, eu tenho que ver aqui o volume de CO2. A questão fala em CNTP e a gente sabe que 1 mol de qualquer gás na CNTP vale 22,4, que é o que eu tenho aqui, ó, 1 mol de gás carbônico. Então, 1 vezes 22,4. Multipliquei cruzado, 44,8 litros, letra B na questão 4. A questão de número 5 fala na combustão do propanol. Combustão é a mesma coisa que queima. E o que é necessário para queimar, moçada? Oxigênio. Sem oxigênio nada queima. Se a substância queimada tiver carbono, na combustão total produz gás carbônico. Se a substância queimada tem hidrogênio, vai produzir água. Então, olha a reação aqui, ó. O propanol reage com o oxigênio, o carbono vira CO2, o hidrogênio vira água.
Balanceamento: 3 carbono, 3 CO2, 8 hidrogênio, 4 águas. Total de oxigênios depois da seta: 3 vezes 2, 6. 4 vezes 1, 4. Com 6, 10. Então tem que ter 10 oxigênio antes da seta. Observa que aqui já tem 1. Para 10 está faltando 9. Daí se eu colocar só o 9 aqui, ó, fica 9 vezes 2, 18, que é o dobro do que tem aqui. Tá certo? O que está faltando? 9, né? Então eu preciso dividir por 2. Daí eu tenho aqui, ó, 9 oxigênio mais 1, 10, igual aos 10 daqui. Quais são o dado e a pergunta do exercício? 30 gramas de propanol produz quantas gramas de gás carbônico? X. Retirando os dados da equação, massa do propanol 60 e aqui massa do gás carbônico 44. Como eu tenho 3 CO2, 3 vezes 44. Multipliquei cruzado, deu 66, letra B, na questão de número 5. Questãozinha de número 6, pessoal. Tu pode observar que depois da seta não tem os coeficientes. No lugar tem um X e um Y. Quanto que vale o X e o Y? Olha aqui. Se aqui eu tenho 2 alumínio e aqui tem um só, qual é o número que vai aqui na frente? 2. Então o X vale 2, ó, tá? E aqui, pessoal, quantos cálcios eu tenho, ó? 3. Aqui só tem 1. Então, para ter 3 cálcio, multiplica por 3. Então, o Y vale 3. Daí, a questão diz, moçada, lá, que reage W quilos de sulfato de alumínio. E a própria questão mais para baixo diz o que é o W, a soma de X com Y. Então, ó, o X vale 2, o Y vale 3. Então, ó, 2 mais 3 igual a 5. Então, o W vale 5. 5 o que diz a questão? Quilos. W quilos. Então, 5 quilos, ó. 5 quilos de sulfato de alumínio. E a pergunta é: quantos quilos eu preciso de hidróxido de cálcio? Quantos quilos? X quilos. Então, isto aqui é o exercício. Temos que retirar os dados da equação. Então, ó, somei toda a formulazinha, 342 gramas. Somei toda a fórmula da base, 74 gramas. Só que eu tenho 3 aqui, ó. Então, 3 vezes 74. Multipliquei cruzado, 3,25 quilos. Resposta letra A. Tu viu ali que a linha da equação está em grama e a linha do exercício está em quilo? Não tem problema nenhum, desde que esteja a linha inteira. A linha em quilo não está inteira em quilo? Tá. E a da equação sai sempre em grama. Então não tem problema, tá, pessoal? Uma linha em quilo, a outra em grama, tá? Questão de número 7. Diz assim lá no exercício: quando eu tenho 36,5 micrograma de ácido clorídrico, eu preciso de quantas microgramas de hidróxido de magnésio? Então, o que eu vou fazer? Vou na equação e vejo a massa das fórmulas. Massa do hidróxido de magnésio, 58, do ácido clorídrico, 36,5. Como eu tenho 2 HCl, 2 vezes 36,5. Multipliquei cruzado, deu 29 microgramas, resposta letra A. Olha bem, uma linha está inteira em micrograma, a outra está inteira em gramas. Tudo bem matematicamente quando está a linha inteirinha, pessoal. Uma em micro
e a outra em grama. E quanto é que vale o micro mesmo? 10 na menos 6, né, pessoal? 10 na menos 6. Questão de número 8, moçada. Diz assim: quando eu tenho 40 litros de propano, quantos litros se obtém de gás carbônico e quantos litros de água no estado gasoso, tá? Então a gente tem que fazer o que agora? Montar a linha da equação. No exercício está escrito CNTP, condições normais de temperatura e pressão? Não. Eles me deram a temperatura e a pressão para eu calcular o volume de um mol? Não. Então aí tu vai ter que lembrar da lei volumétrica de Gay-Lussac. O que diz a lei volumétrica? Que quando os gases estão nas mesmas condições de temperatura e pressão, o volume é igual aos mol. O volume é igual aos mols. Então, ó, todo mundo é gás aqui, tá? Eu tenho 1 mol de propano, então eu tenho 1 litro de propano. Aqui, ó, eu tenho 3 mol de gás carbônico, então eu tenho 3 litros de gás carbônico. E aqui água no estado gasoso. Então, ó, 4 mol de água é 4 litros, tá? Multipliquei cruzado, X deu igual a 120 litros de gás carbônico e o Y, 160 litros de água, tá? Questão de número 9, moçada. Eles dão as reações para nós e 2 reações não estão balanceadas, que são as 2 últimas. Para ficar corretamente balanceado, tu tem que colocar um 2 aqui na frente, ó, tá? Porque aqui tu tem 2 potássio, aqui só aparece 1, multiplica por 2. Aqui tem 2 sódio e aqui só aparece 1, tem que multiplicar por 2. A pergunta é, quando eu tenho 18 gramas de água, quanto é que eu vou ter em gramas de cada uma daquelas bases? Daí, pessoal, 18 gramas de água, que deu no exercício, é exatamente 1 mol da água. 18. Então, ó, quando eu tenho 18 gramas de água, quanto produz aqui? Somei 74 gramas. Então, o M1 é 74 gramas. Quanto que eu tenho de água aqui? 1 mol, 18 gramas. Daí eu tenho, ó, 2KOH. Então, 2 vezes 56 gramas. Portanto, 112 gramas M2. E aqui, ó, 18 gramas de água, que é 1 mol, produz 2 NaOH. Então, ó, 2 vezes 40 gramas, massa do NaOH na tabela, igual a 80 gramas. Então, colocando em ordem, pessoal, fica que o 112, que é o M2, é maior, pessoal, que o M3, que é 80, que é maior que o M1, que é 74. Portanto, letra C na questão de número 9. Questão de número 10. Olha o que diz o exercício. Quando eu tenho 62 gramas de fosfato de cálcio, se obtém quantas gramas de ácido fosfórico? Então, massa de toda esta fórmula aqui na tabela periódica, 310 gramas. Massa do H3PO4, 98 gramas. Só que eu tenho 2 vezes a fórmula aqui, ó, 2 vezes. Então, 2 vezes 98. Multipliquei cruzado, 39,2 gramas, letra C, na questão de número 10. Questão de número 11, pessoal, tá? Diz assim, pessoal, que para inflar lá, pessoal, com nitrogênio, um balão com 10 litros, eu necessito de quantas gramas de azida de sódio? X. Então, moçada, olha aqui, ó, grama com grama, eu tenho 2NaN3. Então, 2 vezes 65, que é a massa desta fórmula. Produz 3N2. Então, 3 vezes... Daí lá no exercício está escrito que cada mol
tem o volume igual a 22,7 litros. Então, em vez de usar aquele 22,4 que a gente está acostumado a usar, aqui diz que cada mol vale 22,7. Então, eu tenho 3 mol, 3 vezes 22,7. Multipliquei cruzado, 19 gramas, resposta letra o que, pessoal? Letra C. Questão de número 12. Diz que a cabeça de um palito de fósforo pesa 0,05 gramas. Quando se queima um palito de fósforo, produz quantas gramas de SO2? Então aqui, ó, 0,05 gramas é o que eu tenho, o peso da cabeça do palito de fósforo. Vai produzir na queima quantas gramas de SO2? X. Daí, moçada, o texto da questão explica para nós o que tem lá na cabeça do palito de fósforo, que tem fósforo, enxofre e nitrato de potássio. Então, tudo isso aqui está na cabeça. Então, eu somei tudo isso que está na cabeça do palito e dá 1.629 gramas, tá? Que produz na queima 64 gramas de SO2. Então, multipliquei cruzado, a queima de uma cabeça de fósforo produz esta massa aqui de SO2, 0,002 gramas. Letra C. Questão de número 13. Diz que uma fábrica produz, gurizada, garrafas de vidro. E cada garrafa de vidro é fabricada a partir da areia, que basicamente é a sílica, SiO2. Cada garrafa pesa 400 gramas. E num dia, essa indústria consegue fabricar 10 mil garrafas. Então vem comigo, ó. Cada garrafa é 400 gramas. A indústria fabrica 10 mil garrafas por dia. Então, ela fabrica quantas gramas em garrafa? 4 milhões de gramas. Como cada quilo é 1.000 gramas, então eu tenho aqui, ó, 4.000 quilos de vidro que forma essa garrafa, tá? Então, pessoal, eu tenho aqui, ó, 4.000 quilos, tá certo? De gurizada sílica, que é necessário para fabricar a garrafa. Isto aí vai ser igual a quanto, pessoal? Igual a X ali, né, moçada? Igual a X, tá? Então, moçada, o seguinte, ó, montei errado aqui, pessoal, montei errado, vamos consertar aqui, ainda bem que eu vi, quando montei o quadro. A fábrica fabrica vidro, garrafa de vidro. Quantas garrafas são? 10 mil. Então, 10 mil garrafas pesa 4 milhões de gramas, que é 4.000 quilos. Segundo a questão, o vidro, pessoal, é formado por essa combinação aqui, ó, tá? Então, eu tenho aqui, ó, 4.000 quilos de vidro. Quantos quilos eu vou precisar de sílica, que basicamente é areia? X. Então, multipliquei cruzado, deu igual a 3.012 quilos. Resposta, letra o que, pessoal? Letra D. Ó, tudo isto aqui, gurizada, é o vidro. Tu pode ver aí no exercício que aqui, gurizada, tem um pontinho. Tá certo? A composição do vidro é isso aqui. Tu viu que eu tinha botado um sinal de mais aqui? Para tu saber que esse pontinho, na verdade, é um mais. Tá tudo juntinho aqui. A soma do Na2O com o CaO e a 6 sílica dá 478 gramas, que é tudo isso aqui somado. E aqui a 6 sílica, 6 vezes 60. Tá? Letra D. Questão 14. Na questão 14, pessoal, eles dizem uma coisa bastante interessante ali, que é o seguinte, ó. Aplicando a lei de Gay-Lussac das combinações em volume, qual a contração em volume? Contração, ó, contrair é diminuir. Quanto contraiu?
quanto diminuiu, então, o volume, tá certo? Da equação abaixo, mantendo-se constante as condições de pressão e temperatura para os reagentes e produtos gasosos. Tu viu ali que não está escrito CNTP? E também não está escrito condições normais de temperatura e pressão? Por que eu te falo isso? Porque se tivesse escrito, cada mol valia quanto? 22,4 litros. Eles deram a temperatura e a pressão para a gente calcular o volume? Também não. Então, moçada, tem que lembrar da lei volumétrica de Gay-Lussac. Quando os gases estão nas mesmas condições de temperatura e pressão, o mol é o volume. Então vem para cá, ó. Olha bem. 1 mol de N2 reage com 3 mol de H2, formando 2 mol de amônia. Então quantos mols eu tenho? 4 mol. Lembra que mol é o volume? Então, ó, 1 mais 3, 4 litros. Se aqui eu tenho 2 mol de amônia, 2 litros. De quanto foi a redução do volume, a contração? Então, no início eu tinha 4 litros, 100%. Agora no final eu tenho 2 litros, X%. De quanto foi a contração? 50%. Resposta letra C. Questãozinha de número 15, moçada. Diz o seguinte, esta questão de número 15. Quero ler para ti. O estômago de um paciente humano que sofre de úlcera duodenal pode receber através de seu suco gástrico 0,24 mol de HCl por dia. Suponha que ele use um antiácido que contenha 26 gramas de hidróxido de alumínio por 1000 ml do medicamento. O antiácido neutraliza o ácido clorídrico de acordo com a reação que já deram ali prontinha e balanceada. Daí vem a pergunta, ó. O volume apropriado de antiácido que o paciente deve consumir por dia para a neutralização do ácido clorídrico seja completa? Então, moçada, olha bem, lá dentro do corpo dele é produzido 0,24 mol de HCl. Ele vai usar um medicamento à base de hidróxido de alumínio. Então ele precisa de quantas gramas desta base para neutralizar? X. Aqui está em grama, massa da fórmula 78. Aqui está em mol. O que tu tem que fazer? Ver os mols da equação que é igual a 3. Multiplicou cruzado, deu 6,24 gramas de hidróxido de alumínio, tá? Mas eles não querem saber as gramas de hidróxido de alumínio. Eles querem saber quanto é que esse paciente vai ter que tomar do medicamento. Então o exercício disse para nós que cada 1000 ml do antiácido do medicamento tem 26 gramas de hidróxido de alumínio. Então quando o cara compra 1 litro do medicamento, lá dentro tem 26 gramas de hidróxido de alumínio. Para neutralizar essa quantidade aqui, eu fiz a conta, precisa de 6,24 gramas da base. Isto é, quantos ml do medicamento? 240 ml, que ele vai ter que tomar em 3 ou em 4 doses no decorrer do dia. Ele não vai tomar 240 ml de uma vez só, né? Isso aí está lá na receita do médico, né? Tomar de 6 em 6 horas se for 4 vezes, ou de 8 em 8 horas se for gurizada 3 vezes. Portanto, resposta letra C. Questão 16, então, povo, tá? Eles querem saber o seguinte, para queimar 5,6 gramas de ferro, quanto de ar precisa? Na reação, só tem o oxigênio. Então vamos calcular o volume de oxigênio e depois transformar em volume de ar, tá? Então, ó, 5,6 gramas de ferro vai produzir que volume de oxigênio? X litros. Fiz o balanceamento, então eu tenho 4 ferro, 4 vezes 56, e aqui, ó, 3 mol de O2. Como cada mol na CNTP é 22,4, 3 vezes 22,4. Multipliquei cruzado,
1,68 litros de O2. No ar, 20% é oxigênio. A questão traz essa informação. Então, esse volume calculado é 20% do ar. O ar inteiro é 100%, que dá igual a 8,4 litros. Portanto, letra B. Questão de número 17. Veja o que diz a questão. O CO2 produzido pela decomposição térmica de 320 gramas de carbonato de cálcio teve seu volume medido a 27 graus Celsius e 0,8 atm. O valor em litros encontrado é igual a... Então, pessoal, 27 graus Celsius e 0,8 atm é CNTP? Não. Então, pessoal, se não está na CNTP, tu precisa calcular o volume fora da CNTP. Como que a gente calcula? Com esta fórmula. Puta, véia, nunca recusa tarado. Ó, a pressão é 0,8, o volume eu quero descobrir e o número de mols tu coloca sempre 1. O R, 0,082 e a temperatura sempre em Kelvin. Como que passa de Celsius para Kelvin? Soma 273. Então deu 300 Kelvin. Então eu descobri que o volume de 1 mol é 30,75. Se fosse na CNTP, 1 mol era 22,4 litros. A 27 graus Celsius e 0,8 atm é 30,75, tá? Então, 320 gramas de carbonato de cálcio se decompõe em quantos litros de gás carbônico? X. Massa do CaCO3, 100 gramas, e 1 mol vale quanto? Acabamos de calcular, 30,75. Multiplicou cruzado, 98,4 litros. Resposta letra E. Questão de número 18. O butano sofre, gurizada, uma combustão, o carbono virou CO2 e o hidrogênio virou água, tá? Daí diz, gurizada, que uma pessoa elimina 5... não. A questão diz que quando se queima 5 mols de butano, qual é o volume de água produzida, tá? Daí, mesmo a pergunta sendo o volume de água, eu sou obrigado a calcular as gramas. Por que isso? Porque eu só posso calcular o volume se for um gás. Só posso calcular o volume de quem é gás. Então, a água a 25 graus Celsius, como diz na questão, temperatura ambiente, a água é líquida. Então, tem que calcular as gramas. Então, ó, 1 mol produz 5 água. Então, 5 vezes 18. Total, 450 gramas. Daí a questão diz que a densidade da água é 0,997 gramas por ml, que fazendo a continha, 451 ml. Portanto, resposta letra o quê? Letra E. Questão de número 19, pessoal, tá? A questão 19 diz o seguinte, que para produzir 50 litros de etanol a partir do açúcar, precisa de quantos quilos de açúcar? O etanol, na temperatura ambiente, ele é um líquido ou ele é um gás? Ele é um líquido. Se ele é um líquido, a gente não pode fazer a regrinha de 3 direto, pessoal, com o volume. Tem que achar a massa antes. Por isso que eles deram a densidade. 0,8 grama é 1 centímetro cúbico, que é a mesma coisa que ml, tá? Então, 50 litros de etanol é 50 mil ml, que vale quantas gramas? X. Multipliquei cruzado, 40 mil gramas, que é a mesma coisa que 40 quilos. Então, ó, 40 quilos de etanol
precisa quanto de açúcar? X. Massa do açúcar, que é a sacarose, 342. E aqui, pessoal, 4 etanol. Então, 4 vezes 46. Multipliquei cruzado, 74,35 quilos na questão de número 19. A questão de número 20 agora, tá? Vamos ver o que diz a questãozinha 20. Fala assim, ó, o homem exala cerca de 25 mol de dióxido de carbono por dia em sua respiração, tá? Daí diz assim, o acúmulo de dióxido de carbono em recintos fechados pode tornar impossível a sobrevivência de seres vivos, tornando-se necessário controlar seu nível no ambiente. Durante a primeira viagem de balão sem escala ao redor do mundo, realizada em 1999, o nível de dióxido de carbono na cabine do balão foi controlada pelo uso de hidróxido de lítio sólido. No processo, ocorre a reação entre o hidróxido de lítio e o dióxido de carbono, formando carbonato de lítio sólido e água como produtos. Letra A. Escreva a equação balanceada da reação entre o hidróxido de lítio e o dióxido de carbono, tá? Eles falaram tudo para nós ali, né? O hidróxido de lítio reage com o gás carbônico, forma água e carbonato de lítio. Só tinha que fazer o balanceamento, que era botar um 2 aqui na frente, ó, já ficava balanceada. Letra A, feita. Letra B. Calcule a massa de hidróxido de lítio necessária para reagir com todo o dióxido de carbono exalada na respiração de um homem durante um dia. Então, ó, o homem exala num dia 25 mol de gás carbônico. Então ele precisa quantas gramas de hidróxido de lítio? X. Vamos retirar os dados da equação? Eu tenho 2 LiOH, então 2 vezes 24 gramas, que é a massa da fórmula. E aqui mol. Quantos mol eu tenho aqui de CO2? 1. Multiplicou cruzado, 1.200 gramas, ou, moçada, 1,2 quilos. Meus queridos, fiquem bem. Até a nossa próxima aulinha.